Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta de uma mulher sobre partilha de bens que foram adquiridos durante a união estável. Depois o casal se casou, né? Veio se formalizar o casamento, mas os bens foram adquiridos durante a união estável. E agora, na hora do divórcio, como é que se faz essa partilha? A mulher tem ou não tem direito a esses bens adquiridos antes do casamento? Vou responder uma pergunta neste sentido. Então, se você tem interesse no assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por uma mulher de nome Luciene. Ela diz assim: vivi união estável com meu esposo. Construímos bens juntos. Eu tenho um filho. Depois de 16 anos, nos casamos com união parcial de bens. Então, eu não tenho direito que eu construí junto com ele depois que me casei? Ótima pergunta, Luciene, muito interessante. E você não é a única nessa, né? Muita gente começa como união estável, um relacionamento, ficam junto há algum tempo e depois que perceberam que se dão bem, vem então a se casar. E infelizmente acontece, como está acontecendo no seu caso, que esse casamento um dia termina e fica essa questão. Por quê? Porque às vezes a casa, o apartamento, o carro, a poupança foram adquiridos não durante o casamento, mas antes do casamento, naquele período em que o casal viveu junto, que eles estavam juntos, né? Então, assim, e essa é uma questão comum, porque normalmente o homem não quer partilhar aquilo, diz, não, aquilo eu já tinha, quando eu casei eu já tinha aqueles bens, e ele não quer partilhar, e a mulher então fica com essa dificuldade. Em primeiro lugar, o ideal, tá, é que você, ao invés de simplesmente ter se casado, e eu vou mencionar isso para ficar aí de alerta para outros casais que estão em situação parecida, se você já vive com união estável com uma pessoa e vocês querem transformar essa união estável em casamento, se vocês querem se casar, o ideal é você pedir na justiça a conversão da união estável em casamento. A lei permite que, ao invés de você simplesmente se casar, né, ir lá fazer a habilitação como todo mundo, marcar o casamento, que você entre com um pedido de conversão de união estável em casamento. Isso é muito mais seguro, porque a lei permite, inclusive, que se faça constar nesse pedido o tempo que vocês viveram em união estável. Então, assim, se você viveu lá em união estável 10 anos, 5 anos, ao pedir a conversão da união estável em casamento, você pode fazer constar esse prazo. E isso evitaria esse tipo de dúvida seu, evitaria esse seu tipo de medo, isso já evitaria. Isso deixaria você muito mais tranquila. Você foi, pelo que você disse aqui, você foi simplesmente lá e casou. E talvez você e outras pessoas não saibam que a lei prevê expressamente a possibilidade da conversão da união estável em casamento. Então, fica aqui o primeiro registro. Agora, no seu caso, já é tarde, né? Não dá mais para você fazer isso. Então, assim, no pedido de divórcio, é possível, no próprio pedido de divórcio, você pedir o reconhecimento daquele período de união estável. Então, quando o seu advogado for entrar com o pedido de divórcio, ele vai acumular esse pedido de divórcio com o pedido de reconhecimento de uma união estável. Gente, o que é uma união estável? Uma união estável é uma união informal, né? É uma união livre. O casamento é uma união formal. A gente tem uma coisa chamada certidão de casamento. É feito um registro público das pessoas casadas, né? Então tem lá no cartório de registro civil um livro, o livro do casamento,
que fica lá registrado que o fulano e a fulana se casaram no dia tal, etc. E esse é um registro público, né? Todo mundo que for lidar com essas pessoas tem a obrigação de saber que ela é casada. Então, por exemplo, uma pessoa casada não pode prestar fiança sozinho, precisa da concordância do cônjuge. Entendeu? Então, há diferenças entre uma pessoa que vive em união estável, uma união informal. As pessoas simplesmente vão viver juntos. E aquelas pessoas que são casadas, aquelas pessoas que têm um ato formal de união. Esse ato formal é para que todos saibam, né, a sociedade como todos saibam, que aquele casal está junto. Então, assim, eu até me perdi um pouco agora, mas eu estava explicando o que é união estável e estava dizendo, só recordando aqui, que você pode pedir no divórcio o reconhecimento desse período de união livre. Você pode pedir, você vai dizer para o juiz que o casal se casou lá em setembro de tal ano, mas que o casal já vivia junto desde o ano tal, desde o mês tal, quando eles se mudaram para o apartamento na rua tal, etc. Cada um trabalhando e construíram junto, etc. Perante a lei, tá, gente? Casamento e união estável são iguais. Iguais. Os casais que vivem em união estável têm os mesmos direitos do casal que é formalmente casado perante a lei. Tem os mesmos direitos. A diferença é justamente a formalidade, né? Os casados têm certidão de casamento e os que vivem em união estável não têm nada, porque é uma união livre. Eles podem até ter um contrato de união estável, né? Você pode procurar um cartório e fazer um contrato de união estável, mas esse contrato é particular, vale para o casal. Terceiros não têm acesso a esse contrato. Por isso que se diz que a união estável é uma união livre. Mas como eu estava dizendo, voltando, você pode no divórcio pedir que o juiz reconheça e você vai dizer o período que vocês estão vivendo em união estável, você vai informar quais foram os bens adquiridos nesse período. Nesse período nós investimos numa poupança, nós compramos um carro, nós compramos um apartamento, nós abrimos uma empresa que está no nome do meu marido, mas eu já estava com ele naquela época. Então você vai informar todos os bens que foram adquiridos naquele período. Vai ter que fazer prova, obviamente não basta dizer, né? Por exemplo, às vezes a questão da data é uma questão muito importante. Às vezes o cara abriu uma empresa em setembro e a união estável começou em outubro ou começou em agosto. Então essa é a discussão, né? Ele adquiriu o apartamento em agosto e vocês estavam juntos desde maio. Aí ele vai dizer que não, que vocês na verdade só ficaram juntos a partir de setembro, a partir de outubro. Então assim, neste caso que você cumula o pedido de divórcio com reconhecimento de união estável, você vai ter que fazer prova desta união estável. Como? Existem várias formas. Você pode juntar fotos, você pode juntar documentos, você pode arrolar testemunhas que podem confirmar que naquele período vocês estavam vivendo junto. Você disse que teve um filho, não sei quando nasceu, mas isso pode ser uma prova de que vocês estavam vivendo juntos. Você vai discutir isso com o seu advogado, existem vários meios de prova, mas é importante que você saiba que você pode pedir no divórcio e que você vai ter que fazer prova disso. E obviamente que se você obtiver êxito em provar que estava vivendo junto com ele, você vai ter direito à partilha de todos os bens que ele adquiriu no nome dele durante o período que vocês estavam juntos lá em união estável. Você vai ter direito a todos os bens, a 50% de todos os bens, porque na união estável sempre tem vigência, na união estável, o regime da comunhão parcial de bens. É o que vale na união estável, o regime da comunhão parcial, salvo se o casal, né, os companheiros, procurarem um cartório, fizerem um contrato e adotarem outra forma ali de regime de bens. Se não tem um contrato, vale o regime da comunhão parcial de bens. Muito bem, acho que eu já respondi
a pergunta da Luciene, mas quero aproveitar para fazer aqui, dar a minha opinião sobre um assunto aqui. Eu sempre defendi, como defensor público, o seguinte: você vai viver com alguém, não vai viver em união estável, pô, casa. Os direitos, como eu disse, são iguais. Quem vive em união estável, quem casa, tem os mesmos direitos, mas tem diferenças. Um é um ato formal e o outro é um ato informal. E durante a minha vida, eu já vi isso fazer muita diferença. Então, por exemplo, você casa com uma pessoa. Eu já vi isso acontecer. A pessoa casa, a pessoa morre num acidente uma semana depois. Uma semana depois a pessoa morre. Ora, você é viúva. Você vai ter todos os direitos de uma viúva, mesmo tendo só uma semana. Você vai lá no INSS, apresenta a certidão de casamento e vai receber lá a sua pensão por um período determinado na lei. Agora, a companheira não. Uma companheira de uma semana, de um mês, ela não tem direito nenhum. Ela vai ter que procurar na justiça, eventualmente, provar. Normalmente, a justiça, não há nada na lei especificando, mas normalmente a justiça só reconhece a união estável assim depois de um período longo, 1 ano, 2 anos que o casal está junto, porque senão se confunde com namoro, né? Pode haver uma certa confusão com o namoro. A justiça hoje em dia até tem sido mais liberal e reconhecida a união estável em períodos bem menores, porque não há um período máximo e mínimo previsto na lei, mas sempre é uma dificuldade. A esposa tem a certidão de casamento, é na hora. Já a companheira não, né? Ou o companheiro vai ter que procurar a justiça e brigar na justiça. E existem outras situações, né? Tipo assim, às vezes, por exemplo, a pessoa precisa fazer sofre um acidente, precisa de uma transfusão de sangue. Quem é você? Sou companheira. Como a companheira não pode assinar, não pode autorizar, porque não existe um vínculo legal entre ela e aquela pessoa. Você vai ter que provar isso. Então existe uma série de situações, né? E o direito é igual. Houve no passado, uma época, sabe, que tinha um certo preconceito contra a pessoa divorciada, mas isso já acabou há muito tempo. Então, assim, não deu certo o casamento, faz o divórcio. É tão fácil, tão simples. E você pode se divorciar quantas vezes você quiser. Sabe, você pode casar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não deu certo? Pede o divórcio. Então, assim, você vai morar com alguém, vai dividir a vida com uma pessoa ali, tem responsabilidades, tem direitos, tem uma série de coisas a ser consideradas. Pô, casa. Ó, vou morar com você, quero estar casado, quero ter a certidão, para evitar maus entendidos, para evitar problemas, para evitar dificuldades. A esposa, por exemplo, de um homem casado, né, a esposa casada, se durante a gravidez, por exemplo, o pai morre, não tem nenhum problema. Quando a criança nascer, ela tem a certidão de casamento, ela vai e registra no nome do pai, porque a lei diz que os filhos da mulher casada se presumem do marido. Então está na lei. Basta ter a certidão de casamento. Já a companheira não. A companheira está no mato sem cachorro. E eu já tive um caso desse, que o cara morreu durante a gravidez, deixou patrimônio e foi um trabalho danado para conseguir os direitos dessa criança, você entendeu? Para provar que o filho era dele, porque teve que processar os outros herdeiros, fazer exame de DNA, demorou um tempão, a justiça é lenta. Então, assim, eu não vejo vantagem nenhuma em ir morar com uma pessoa sem antes formalizar por meio de um casamento. Não vejo nenhuma vantagem. Talvez, se você é uma pessoa muito independente, que mesmo assim, eu acho que tem que fazer no mínimo um contrato. Mas fica aí registrada a minha opinião. E você? O que você pensa sobre esse assunto? Você é a favor do casamento ou simplesmente se mudar e morar junto? O que você acha dessa situação? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E é claro, se você ficou comigo até agora, não posso deixar de pedir o seu apoio ao meu canal. Eu sou defensor público aposentado e estou aqui respondendo dúvidas e compartilhando gratuitamente o meu conhecimento. Apoie meu canal, se inscreva, é gratuito, não te custa nada, é só um favor que você me faz. E se você gostou do vídeo, já aperta o botão do like aí também para me ajudar. Se você acha esse vídeo importante,
Se algo que eu disse aqui, que eu discuti, talvez a própria situação da Luciane é importante, compartilhe com seus amigos e com seus familiares, tá bom? Obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.